E se eu te dissesse que aí mesmo, na sua cozinha, você tem música, alimentos simples, baratos e fáceis de encontrar, que poderiam reduzir essas tonturas que fazem você parar todas as manhãs? Essas tonturas que aparecem ao se levantar da cama, quando você gira a cabeça rápido demais ou quando caminha e sente que o chão se move. E se eu te dissesse que esses mesmos alimentos também podem melhorar o seu equilíbrio diário, sem comprimidos caros, sem tratamentos complicados, sem truques milagrosos? Eu sou o Dr. Luiz Luna, geriatra, e há anos atendo adultos mais velhos que chegam ao meu consultório com um sintoma que pode mudar completamente a vida deles: a tontura. A tontura não é um simples incômodo, é um aviso importante do corpo. É um risco constante de quedas. É o motivo pelo qual muitos deixam de fazer suas caminhadas, de sair sozinhos ou até de se sentirem seguros dentro da própria casa. E quero falar com você como falo com meus próprios música pacientes, com clareza, sem palavras complicadas, sem dramatizações desnecessárias. Hoje quero revelar 6 alimentos baratos que fortalecem as áreas do seu corpo responsáveis pelo equilíbrio: seus vasos sanguíneos, seu sistema vestibular, seu ouvido interno, seus nervos, seus músculos música e sua pressão arterial. Fique comigo até o final, porque o alimento música número 1 é tão simples e econômico que muitos o subestimam, mas para meus pacientes ele foi transformador, e quero explicar exatamente o porquê. Bem-vindos e obrigado por dedicar este música tempo ao que temos de mais valioso: a nossa saúde. Ao longo dos anos, vi algo que se repete uma e outra vez. A tontura chega sem avisar. Um dia você acorda e o quarto gira. Outro dia sente que vai cair para o lado. Em outro, simplesmente caminha e perde a estabilidade, como se o corpo já não respondesse da mesma forma. E quando isso acontece, a confiança desmorona. Já vi adultos mais velhos deixarem de ir ao supermercado, deixarem de visitar os netos, perderem independência por medo de cair. Mas aqui vem algo que sempre repito no consultório: a tontura tem causas, e o corpo também tem ferramentas. E muitas dessas ferramentas vêm diretamente da sua alimentação diária. Quero que você entenda isso com total clareza. O seu equilíbrio não depende apenas dos ouvidos ou de beber água suficiente. Ele depende da qualidade do seu sistema circulatório, da força dos seus músculos, da velocidade dos seus nervos, da sua pressão arterial, da sua hidratação e de minerais que permitem que suas células se comuniquem entre si. Por isso, hoje vamos analisar um a um os alimentos mais baratos que fortalecem esses sistemas. Eu os organizei em uma lista, do menos poderoso ao mais valioso, e garanto que o número 1 vai te surpreender. Mas antes de entrar na lista, você precisa entender por que, com a idade, a tontura se torna mais frequente. É uma pergunta que me fazem todos os dias, e a resposta vai te dar uma nova perspectiva sobre o seu corpo. Quando envelhecemos, a estabilidade do corpo muda, assim como mudam a visão ou os cabelos. As células que revestem suas artérias ficam mais rígidas. A pressão arterial oscila com mais facilidade. Os músculos se fatigam mais rápido, os nervos conduzem os sinais com menos velocidade e o ouvido interno se torna mais sensível às mudanças de posição. Imagine que o seu equilíbrio é uma mesa sustentada por várias pernas. Cada perna representa um sistema: a circulação, os músculos, os nervos, o ouvido, a pressão arterial. Quando uma perna enfraquece, a mesa treme. Quando 2 enfraquecem, a mesa balança. Quando 3 falham, a mesa cai. Isso é a tontura. Por isso não existe um único alimento mágico, nem uma única causa, mas existem alimentos que fortalecem essas pernas da mesa. E hoje vou te mostrar quais são. Vamos começar. Alimento número 6. Quero começar por um alimento simples que muitos têm guardado música sem saber que pode ajudar a reduzir um dos tipos de tontura mais frequentes: a tontura que aparece quando a energia do corpo cai de repente. Esse alimento é a aveia em flocos. Muitos adultos mais velhos acreditam que suas tonturas vêm música apenas do ouvido, mas, na verdade, uma das causas mais comuns música é o sobe e desce do açúcar no sangue. Quando o açúcar sobe rápido e cai com a mesma rapidez, o cérebro recebe menos energia por música há alguns minutos, e aí aparece aquela sensação de cabeça vazia, fraqueza ou instabilidade ao se levantar. A aveia evita esse problema porque libera energia de forma lenta e constante. Sua fibra solúvel funciona como um amortecedor que evita picos bruscos. Essa estabilidade energética se traduz em menos tonturas, especialmente pela manhã. Atendi recentemente um senhor que tomava café, pão branco e geleia no café da manhã. Ele tinha tonturas todos os dias ao se levantar. Pedi que trocasse o pão por aveia com um pouco de fruta. Uma semana depois, voltou surpreso: doutor, já não sinto mais como se minha cabeça demorasse a funcionar. É isso que a aveia faz. Ela não elimina a tontura imediatamente, mas melhora uma das causas mais ignoradas da instabilidade em adultos mais velhos. Além disso, ajuda a saúde do coração, reduz a inflamação e mantém as artérias mais flexíveis, algo que também influencia o equilíbrio. Não precisa ser complicada. Aveia quente, fria, misturada com frutas ou sementes. O importante é incorporá-la de forma regular. E lembre-se de algo fundamental: não existe equilíbrio em um corpo com energia instável. Por isso começamos com a aveia,
Porque ela fortalece um dos sistemas que mais influenciam a sua estabilidade, a energia constante do cérebro. Agora que entendemos isso, vamos ao próximo alimento, que atua sobre outra causa muito comum de tontura, a queda rápida da pressão arterial. Alimento número 5. O próximo alimento ajuda especialmente com um tipo de tontura muito comum em adultos mais velhos, aquela que aparece exatamente ao se levantar da cama ou ao ficar de pé rápido demais. Aquele vazio rápido que te obriga a ficar parado por alguns segundos. Essa tontura acontece porque a pressão arterial cai rápido demais e o sangue demora a chegar ao cérebro. Para evitar isso, seus vasos sanguíneos precisam reagir com rapidez. Aqui entra um alimento tão simples quanto poderoso, a banana. A banana é uma das melhores fontes de potássio, um mineral que regula a resposta dos seus vasos sanguíneos. Quando falta potássio, a pressão não se ajusta a tempo e surge a tontura postural. Mas quando o potássio está em bom nível, o corpo reage com mais rapidez e estabilidade. Atendi há pouco um senhor que dizia: "Doutor, quando me levanto sinto como se minha cabeça ficasse para trás." Ao analisar sua alimentação, descobri que ele quase não consumia frutas. Pedi que adicionasse uma banana por dia. Uma semana depois, voltou dizendo: "Ainda me levanto devagar, mas já não sinto aquela tontura que me fazia segurar na parede." É isso que a banana faz. Ela estabiliza o mecanismo rápido que regula a pressão arterial e evita esses segundos de instabilidade que assustam tanta gente. Além disso, é barata, prática e fácil de digerir. Sua combinação de potássio, fibra e energia suave a torna um dos alimentos música mais úteis para melhorar a estabilidade diária sem complicações. Esse é o meu alimento número 5 porque ajuda a corrigir uma causa de tontura que quase ninguém relaciona à alimentação, mas que afeta milhões de adultos mais velhos todos música os dias. Agora vamos a outro alimento-chave, um que trabalha diretamente sobre seus nervos música e sobre a forma como o corpo se comunica com o cérebro. Alimento número 4. O equilíbrio não depende apenas dos músculos nem do ouvido interno. Existe algo ainda mais profundo, os nervos, esses mensageiros que dizem ao cérebro onde estão seus pés, como está sua postura e se você precisa corrigir o passo. Quando os nervos ficam lentos, inflamados ou com deficiências nutricionais, o corpo começa a sentir aquela insegurança ao caminhar que muitos descrevem como pernas desconectadas. Por isso, o alimento número 4 é aquele que fortalece diretamente a comunicação música entre o corpo e o cérebro, o ovo. O ovo contém colina e vitamina B12, 2 nutrientes essenciais para produzir mielina, aquela camada que permite que seus nervos transmitam informações com rapidez e precisão. Quando um adulto mais velho tem deficiência de B12 ou colina, os nervos ficam mais lentos, os sinais viajam devagar e o equilíbrio sofre. Lembro-me de uma paciente que me disse: "Doutor, não fico muito tonta, mas sinto que minhas pernas não respondem igual." Ao analisar seus exames, a B12 estava baixa. Ela havia retirado o ovo da dieta porque disseram anos atrás que fazia mal ao colesterol. Voltou a incluir um ovo por dia e, em poucas semanas, recuperou a segurança ao caminhar. O ovo não fornece apenas colina e B12, também oferece proteína de qualidade para manter a força muscular e gorduras saudáveis que estabilizam a energia. Tudo isso influencia diretamente o seu equilíbrio. Sempre digo o seguinte: um nervo bem nutrido resulta em um corpo bem equilibrado. E o ovo cumpre exatamente essa função, dar aos nervos os nutrientes necessários para transmitir sinais de forma clara e rápida. Por isso ele ocupa a posição número 4, porque quando os nervos funcionam melhor, o equilíbrio melhora sem que você perceba. Agora avancemos para o alimento número 3, que atua em um lugar minúsculo, mas crucial, o ouvido interno, onde se originam algumas das tonturas mais incomodas e comuns em adultos mais velhos. Alimento número 3. Existe um tipo de tontura que desconcerta muitos adultos mais velhos, aquele giro rápido e repentino que aparece ao mover a cabeça, ao se abaixar ou ao mudar de posição na cama. Não é uma tontura profunda, mas é suficiente para perder a estabilidade. Essa tontura costuma nascer em um lugar muito pequeno, o ouvido interno, onde o corpo detecta o movimento e a posição. Quando essa área fica inflamada ou congestionada, até um movimento simples pode provocar a sensação de que tudo gira por um segundo. É aqui que um alimento muito econômico pode fazer uma diferença real: o gengibre. O gengibre tem 2 efeitos muito valiosos para adultos mais velhos. Ele melhora a microcirculação que chega ao ouvido interno e reduz a inflamação leve dos canais responsáveis pelo equilíbrio. Essa combinação faz com que o sistema vestibular responda com mais estabilidade às mudanças de posição. Recentemente, uma paciente me disse: "Doutor, não consigo girar a cabeça rápido porque sinto como se a cama se movesse sozinha." Depois de avaliar o caso, recomendei que incluísse chá de gengibre algumas vezes por semana. Ela voltou dizendo: "Ainda sinto um pouco, mas já não tenho aquele giro forte que me obrigava a ficar parada." Não se trata de o gengibre curar a vertigem, mas de ajudar o corpo a manter um fluxo sanguíneo mais limpo e constante para essa área tão sensível. Quando a circulação melhora, o ouvido interno trabalha com menos inflamação e a tontura diminui. Além disso, o gengibre também ajuda na digestão e, embora poucos saibam, uma digestão pesada pode piorar a sensação de tontura. Quando o corpo está inflamado ou sobrecarregado, o equilíbrio também se altera. Uma infusão simples com uma pequena fatia já pode trazer alívio gradual, e o baixo custo faz dele um dos aliados mais acessíveis para pessoas mais velhas. Por isso, ele é o meu alimento número 3.
Agora avancemos para o alimento número 2. Aqui entra em jogo algo fundamental: a força dos músculos. Sem músculos fortes, o equilíbrio se perde, mesmo que todo o resto esteja em ordem. Alimento número 2. Para que o equilíbrio funcione bem, não basta ter boa circulação ou nervos fortes. Existe algo ainda mais decisivo: a força muscular. Suas pernas, quadris e abdômen são suportes que sustentam você ao caminhar, girar ou reagir a um tropeço. Quando esses músculos enfraquecem, surgem passos inseguros, pequenos desvios ao caminhar música e aquela tontura leve que parece mais instabilidade do que giro de cabeça. Aqui entram alimentos baratos, nutritivos e essenciais para adultos mais velhos: as leguminosas. Feijão, lentilha, grão de bico, todos funcionam de maneira semelhante. São ricos em proteínas vegetais, fibras e minerais que fortalecem a musculatura sem elevar demais o açúcar no sangue. Muitos pacientes comem pouca proteína sem perceber, e quando a proteína falta, os músculos perdem firmeza. Isso não acontece de um dia para o outro, mas se nota nos detalhes: dificuldade para se levantar, música, mais cansaço ao caminhar, sobretudo, menos estabilidade. Lembro-me de uma senhora que me disse: doutor, caminho devagar, mas mesmo assim sinto que perco o equilíbrio. Ao revisar sua alimentação, percebi que quase não consumia proteína. Pedi que incluísse lentilhas ou feijão pelo menos 3 vezes por semana. Em poucas semanas, ela notou que caminhava com mais firmeza e conseguia manter o equilíbrio por mais tempo sem se sentir cansada. As leguminosas têm algo especial: liberam energia de forma constante, mantendo os músculos nutridos sem causar quedas bruscas. Além disso, fornecem magnésio, ferro e aminoácidos que ajudam a evitar a sensação de fraqueza tantas vezes confundida com tontura. São econômicas, rendem bastante e combinam com qualquer refeição. E o melhor, fortalecem uma das bases mais importantes do equilíbrio: a musculatura que te sustenta. Por isso ocupam a posição número 2. Agora sim, vamos ao alimento número 1. É o mais barato de todos, o mais ignorado e um dos que mais resultados vi nos meus próprios pacientes. Ele atua sobre a hidratação, a pressão arterial, os nervos e a circulação, tudo ao mesmo tempo. Alimento número 1. Chegamos ao alimento mais poderoso de todos, o mais barato, o mais acessível e, curiosamente, o mais ignorado quando se fala em tonturas e equilíbrio. Muitos adultos mais velhos convivem com instabilidade sem suspeitar que a causa está em algo tão simples quanto a falta de hidratação adequada com minerais essenciais. Por isso, o alimento número 1 é a água com eletrólitos naturais vindos do limão e de uma pequena pitada de sal mineral. E não estamos falando de bebidas esportivas nem de misturas comerciais cheias de açúcar. Estou falando de uma fórmula caseira que reequilibra o corpo de forma simples: água, algumas gotas de limão e uma pequena pitada de sal mineral, como sal marinho ou sal rosa. Por que algo tão básico reduz a tontura? Porque uma das causas mais frequentes de tontura em adultos mais velhos é a desidratação leve. Não aquela que te deixa de cama, mas uma perda mínima e constante de minerais que afeta a sua pressão arterial, a circulação, a transmissão nervosa e a estabilidade postural. Quando falta água, o sangue fica mais espesso e chega mais devagar ao cérebro. Quando faltam minerais, a pressão se torna instável. Quando os dois acontecem juntos, até um movimento suave pode provocar tontura. Atendi certa vez uma paciente que vivia com medo de caminhar sozinha. Doutor, sinto que vou cair para o lado sem motivo. Ao analisar sua rotina, percebi que ela bebia pouca água e evitava completamente o sal música. Recomendei essa mistura simples 2 vezes ao dia. Em poucos dias, ela voltou dizendo: não sei o que aconteceu, mas agora consigo ficar em pé sem aquela sensação de que o mundo está inclinado. É isso que a água com eletrólitos naturais faz. Ela restaura o volume de sangue, estabiliza a pressão e melhora a comunicação entre nervos e músculos. O limão fornece potássio, vitamina C e antioxidantes. O sal mineral fornece sódio, que o corpo precisa para regular o equilíbrio de líquidos e o impulso nervoso. E a água coloca novamente em funcionamento todos os sistemas que dependem de um bom fluxo sanguíneo. Muitos adultos mais velhos têm medo do sal porque ouviram durante música décadas que ele faz mal. Mas a verdade é que o problema não é o sal adequado, e sim o excesso vindo de alimentos ultraprocessados. Uma pitada de sal mineral na água não aumenta a pressão. Em muitas pessoas, inclusive, evita que a pressão caia rápido demais, reduzindo a tontura postural. Por isso, este é o meu alimento número 1, porque atua sobre 4 causas fundamentais da tontura: desidratação, pressão arterial instável, má comunicação nervosa e circulação lenta, e faz isso de forma acessível, barata e rápida. Hidratação inteligente não é beber muita água, é beber música, água com os minerais que o seu corpo precisa para manter o equilíbrio. Agora que você já conhece os 6 alimentos, quero que entenda algo importante. Não se trata de consumir todos de uma vez, mas de introduzi-los aos poucos, observar como seu corpo reage e oferecer o que ele precisa para recuperar aquela estabilidade que você achava perdida. Você agora conhece 6 alimentos simples e econômicos que podem ajudar seu corpo a recuperar a estabilidade, melhorar a circulação, a energia, os nervos e o equilíbrio diário. Nada de truques, nada de soluções complicadas, apenas ferramentas práticas que qualquer adulto mais velho pode começar a usar hoje. A tontura nem sempre